Antes do episódio começar, um alerta. Este podcast traz relatos explícitos e trata de temas sensíveis como violência, guerra, racismo e preconceito e pode ser gatilho para algumas pessoas. 5 de novembro de 1975. A cidade de Baía Farta havia sido cercada e invadida por soldados sul-africanos junto com tropas da União Nacional para a Independência Total de Angola, a UNITA. Aí não interessava mais quem era quem, né? Eles achavam que qualquer um que não era nativo era contra o nativo, mas não era esse caso. E nesse fogo cruzado, nós, talvez como éramos mestiços, talvez fomos a classe que mais sofreu, porque nós estávamos no meio entre o colonizador e o nativo. Poxa, a história deles é de cinema, né? Atravessar o Oceano Atlântico com a sua família num barco de pesca tem que ter uma motivação muito forte. Tem que ter um medo e uma coragem muito forte, né, de encarar uma jornada dessa. Eles ainda refizeram essa jornada de antigos navios negreiros, né? Nessa força do Atlântico. Eu falei, olha, temos uma oportunidade de sair e ficar livre disso. E então as famílias todas encheram um barco. O barco trouxe as famílias todas. Era o maior e que oferecia melhor condição de estabilidade, né? E nós viemos nesse barco. Na época o barco chamava-se Pioneiro. A única coisa que eu me lembro assim, que deu tempo de trazer foi algumas roupas que nós trouxemos. A mãe trouxe algumas louças. Mais nada, né? Não trouxemos mais nada. O resto ficou tudo, a casa ficou tudo. Aí é que nós saímos quando já era noite mesmo, né? Aí saímos com as luzes apagadas, saímos da nossa vila. Mas foi assim, esse dia assim ficou muito marcado. Eu sou André Pinheiro e junto a Adelaine Zandonai apresento o Além do Atlântico, podcast que conta a história dos angolanos e cabo-verdianos que migraram para Itajaí no final de 1975. Episódio 3. O plano de fuga. No último episódio, a gente ouviu a história do João de Deus Peixoto Brito, o Joca, que infelizmente não conseguiu resgatar a irmã mais velha, Tina, antes da fuga, porque a vila de Baía Farta havia sido cercada. O Joca tinha somente 13 anos de idade naquela época, mas durante toda a sua vida ele fez questão de pesquisar, de ouvir, de conhecer a própria história e todo o contexto daquela época. E isso fica bem claro na maneira como o Joca conta pra gente. É assim, nós saímos em novembro de lá, mas o clima lá em Angola, acredito, começou a ficar assim tenso já em maio, abril do mesmo ano de 75, abril, maio, onde as pessoas começaram a deixar Angola, principalmente aquele colonizador europeu, filhos de europeu foram os primeiros. Nós tínhamos muitas pessoas dos Açores, muitas pessoas da Ilha da Madeira, e Sembenguela e Baía Farta, que era o vilarejo, né? Então eles tinham muitos açorianos, muito madeirenses, que estavam em Angola na pesca, principalmente a pesca do atum. Então em abril, maio, já começou a ter essa, eu vou dizer, a rejeição do nativo com o homem branco, por conta desse tempo todo de colonização. Claro que não eram os culpados, né? Mas que na verdade a independência de Angola, quanto a Portugal, não vou dizer que transcorreu tudo bem, porque deveria ser preparado, mas foi meio um acordo pacífico. O problema foi o interno, entre partidos armados na época. Então ali misturava-se tudo.
Aí não interessava mais quem era quem, né? Eles achavam que qualquer um que não era nativo era contra o nativo, mas não era esse caso. E nesse fogo cruzado, nós, talvez como éramos mestiços, talvez fomos a classe que mais sofreu, porque nós estávamos no meio, entre o colonizador e o nativo. Apesar de que a minha família, eu sou a 5ª geração toda africana. Então eu começo a ter parentesco meus de cor branca de europeu a partir da 6ª em diante. Diáspora, o termo é essa dispersão forçada, né, por algum motivo, ou político, econômico, alguma perseguição fundada, né, que te move a sair do seu país. Este é novamente o professor Charles Raimundo da Silva, mestre e doutor em antropologia que já conhecemos no primeiro episódio. Se você não ouviu, vale a pena começar desde o primeiro para não perder nenhum trecho da história. O Charles agora explica o significado de um termo que a gente já falou e ainda vai falar bastante por aqui: diáspora. É um movimento que acontece no mundo contemporâneo e não vai parar tão cedo. Pelo contrário, né, nós vemos até o crescimento de governos extremistas, né, de tendência de serem puros, né, a nossa terra para nós, e fecham as fronteiras. Antes eram os navios negreiros, né, hoje são outros navios que trazem esses africanos. E a gente está falando dos angolanos, mas temos os haitianos, nigerianos. Poxa, a história deles é de cinema, né? Atravessar o Oceano Atlântico com a sua família num barco de pesca, tem que ter uma motivação muito forte. Tem que ter um medo e uma coragem muito forte, né, de encarar uma jornada dessa. Eles ainda refizeram essa jornada de antigos navios negreiros, né, nessa força do Atlântico. No episódio anterior, a gente ouviu a dona Adriana, a Eugênia, o Joca, o seu Adriano e a dona Maria. Eles contaram sobre o dia da invasão em Baía Farta, em que muitos moradores chegaram a entrar em barcos para fugir, foram ameaçados e tiveram que voltar para a vila. E lembra da comida que a Dona Maria estava fazendo quando os soldados inimigos, os meninos, como ela chamava, chegaram na vila? Então, dar comida e doses generosas de bebida aos soldados da UNITA, a maioria jovens esfomeados, foi a estratégia usada por eles para que a fuga finalmente desse certo. Tirei a panela da galinha com arroz que eu tinha feito. Vocês tomam, sentei, a casa tinha uma varanda e eu deixei vocês comer aqui dentro. Enquanto que eles estavam comendo para distrair eles também. Enquanto que eles estavam comendo, a gente começou a aproveitar. Era de dia ainda. Eles começaram a agradar, até com bebida alcoólica. E isso já começou cedo. 6 horas da tarde, né? 18 horas em diante, já começou aquela injetada a maioria desses soldados, quando chegou 10 horas, 9 horas da noite, eles estavam que não conseguiam nem aguentar em pé, bêbados. Isso aí foi tática das pessoas de utilizar. Então, onde tinha essa barreira de guardas, que era essa fábrica, o acesso começou a ficar livre. Começou a ficar livre, onde as pessoas que já estavam combinadas, as 8 famílias, começaram a vir. E só quem sabia do plano verdadeiro de fuga eram os homens mais velhos, e eles não contaram para ninguém a real intenção para aquela noite. O que eles disseram às famílias é que iriam passar um tempo fora e depois voltariam para a Baía Farta. Seu Adriano disse que assim seria mais fácil convencer as esposas sem apavorá-las. Eu falei, olha, temos uma oportunidade de sair e ficar livre disso. E então as famílias todas encheram um barco. O barco trouxe as famílias todas. Era o maior e que oferecia a melhor condição de estabilidade, né? E nós viemos nesse barco. Na época o barco chamava-se Pioneiro. A gente sabia que ia sair, mas nunca ninguém sabia que ia sair para países assim, para o Brasil. Aqui, a dona Adriana de novo,
que mesmo depois de tanto tempo, não esconde a revolta por não ter sido devidamente informada. A gente sabia que ia sair para fora da cidade, ficar bem longe. Aí quando acalmasse a guerra, daí a gente ia voltar. Ninguém sabia que ia para outro país. É assim, que quando a gente chegou na África do Sul, a gente já ficou assim, revoltado porque não tinha levado as coisas, né? Assim, tudo que eu tinha, eu joguei tudo no mar. Tanto é que eu cheguei aqui sem documento que eu tinha na bolsa. Eu tinha até uma arma que eles tinham me dado. Também foi tudo pro mar. A reunião foi feita com 4 pessoas. Os 3 já morreram. Por castigo ainda estou vivo. E nós aceitamos. Eu aceitei de pouca vontade, não pretendia nada disso. Né? Deu certo, mas até ainda hoje tenho algo que me incomoda. Porque eu digamos assim, achei que não era o momento de eu abandonar o país, mas eu tinha que fazer isso por causa dos filhos, família. Porque se não fosse isso, eu não sairia de lá. Não era mesmo uma escolha fácil. Eles não estavam deixando para trás apenas os bens materiais, os documentos. Todos deixaram famílias e amigos. No cais de Baía Farta, interromperam os seus sonhos. Eu ainda acho que consegui trazer mais coisas. Eu consegui trazer máquina de costura, consegui trazer aparelho de som, consegui trazer roupa e parte de documentos. Trouxe a escritura do carro, tínhamos um carrinho e tinha um lote de terra de 700 metros quadrados. Estes documentos tenho até hoje. O que me deixou mais triste é que deixei fotos. Isso aí que me doeu mais. Pensei que tinha tudo numa mala e mas mesmo assim trouxe muita coisa. A verdade é que diante daquela situação, ninguém conseguiu trazer muita coisa. A Leopoldina conta que a sua família não trouxe quase nada. A única coisa que eu me lembro assim, que deu tempo de trazer foi algumas roupas que nós trouxemos. A mãe trouxe algumas louças. Mais nada, né? Não trouxemos mais nada. Só. O resto ficou tudo. A casa ficou tudo. O móvel, não trouxemos nada. Aquele dia foi um dia muito doloroso para mim. Essa é a Eugênia, que já ouvimos no primeiro episódio. Eugênia fez carreira como professora em Itajaí, mas quando ela deixou Angola com parte da sua família, ela tinha apenas 16 anos. Aí era tipo mais 7 e pouco, 6 horas. Sei que já estava escurecendo. O meu pai chegou em casa e disse para nós: nós vamos para o Brasil. Mas eu estou pensando que nós vamos para o Brasil, é ali, tu vais voltar, né? Então ficamos assim, tipo paralisados, a minha mãe, e nós eu tinha 16 e os outros eram mais novos do que eu. Aí o meu pai disse, e nós ficamos assim só. Aí meu pai é que teve, como ele já tinha isso, que eles já tinham conversado com o dono dos barcos, com tudo, eles já tinham tido uma conversa prévia, eles já sabiam o que ia acontecer, mas nós não, nós só ficamos sabendo no último da hora. Aí ele mesmo pegou as coisas, nunca me esqueço assim, eu tinha essa visão até hoje. Meu pai abrindo colchas, abrindo gavetas, colocando as nossas roupas dentro, e aí nós ajudando, mas assim naquele lesado ainda, né? Aí ele que guardou a maior parte das coisas que nós trouxemos. Assim como os outros entrevistados, a família da Eugênia morava bem em frente à fábrica de conserva Atlântico, uma indústria pesqueira onde os barcos descarregavam em Baía Farta. Aí nós fomos, na frente da minha casa tinha um portão que entrava para dentro da fábrica, que nós morávamos na frente da fábrica, né? Na fábrica de conserva Atlântico. Aí nós entramos, meu pai tinha colocado tudo dentro de
tinha tipo uma tobata lá e ele pegou as coisas, pegou louça, pegou até a máquina da minha mãe de costura, pegou coisas assim que nós íamos precisar, né? Então ele pegou, a gente ajudou a guardar as coisas, na realidade. Nós não tivemos esse movimento de estar pegando coisas. Pegamos porque nós vimos e ele fomos ajudando ele. Aí é que nós saímos quando já era noite mesmo, né? Aí saímos com as luzes apagadas, saímos da nossa vila. Mas foi assim, esse dia assim ficou muito marcado. A Eugênia morava com o pai. E o que mais doeu foi deixar a mãe biológica, que morava na cidade de Benguela. Na época, ela imaginou que a mãe tivesse morrido. E para mim ficou mais marcado ainda por quê? Porque a cidade onde a minha mãe morava foi atacada primeiro, né? Onde a minha mãe biológica morava foi atacada primeiro, Benguela. Que é a capital do distrito de Benguela. Então, Benguela foi atacada primeiro. Aí eu fiquei muito desesperada por causa da minha mãe. Aí eu me sentei no barco, assim, no chão, e comecei a chorar. Chorava muito. Eu só sei que meu pai veio e me abraçou. Eu imaginei que a minha mãe tivesse morrido, porque se eles tinham chegado na minha vila, já tinham acabado com tudo em Benguela. Felizmente, a mãe da Eugênia sobreviveu e recebeu a visita da filha 27 anos depois. O que foi mais difícil foi deixar minha mãe, né? Foi mais difícil, né? E lógico que as coisas materiais também fizeram parte da minha vida, né? Porque eu tinha e depois deixei de ter, né? Então, mas em primeiro lugar, minha mãe. A minha outra família que eu tinha, né? E depois, assim, a minha convivência com meus amigos, que eu vim com poucos para cá e deixei muitos para lá e muitos foram embora. Hoje, meus amigos, eu escuto, um mora no Rio de Janeiro, outro mora em Portugal, outro mora na Madeira, outro mora... E assim, né? Ficamos espalhados por causa de uma guerra, né? Gravado nos estúdios Café Maestro, o podcast Além do Atlântico foi realizado com o patrocínio da Prefeitura e da Fundação Cultural de Itajaí, por meio da Lei de Incentivo à Cultura do município, com o apoio do Instituto Sorrir. A produção e a direção geral são de Adelaine Zandonai, que apresenta este podcast junto comigo, André Pinheiro. A consultoria e a checagem são de Joca Brito. A produção executiva é de Elaine Kalov. O som direto foi feito por Flávio Roberto Oliveira e a captação em estúdio por João Madalena. A montagem e a edição são de Kaique Kalov. Sound design, mixagem e masterização por Marcelo Cássio. A arte que você vê na capa deste podcast é uma aquarela feita por Vanessa Lima. A trilha sonora original usa sons da apresentação do grupo cultural Kanda Chandangombe do Covava de Angola, realizada em julho de 2023 em Benguela. A comunicação é feita por Mas Produção. Se você gostou, não esqueça de comentar, dar 5 estrelas no seu tocador preferido e, claro, compartilhar. Até o próximo episódio.